E agora eu convido a professora Iolete para estar conosco e trazer a sua contribuição. Iolete, boa tarde. De novo, por favor, se apresente. Boa tarde, Vera. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, cacheados, pretos. Estou com vestido preto com manchas coloridas e atrás de mim tem uma parede verde. Então, vou compartilhar com vocês algumas experiências e algumas ideias, né, de análise da conjuntura atual em relação aos direitos humanos e a garantia desses direitos para crianças e adolescentes, né, tomando como base a minha experiência, meu trabalho executado até o final do ano passado no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí, nesse sentido, a gente precisa lembrar que da semana que vem, né, dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai completar 31 anos de existência. E o nosso estatuto, ele é uma lei reconhecida internacionalmente, serviu de referência para a criação de legislação em vários outros países, mas, no entanto, essa conquista que alcançamos com a aprovação do estatuto, para se tornar realidade na vida das crianças e adolescentes brasileiros, ela precisa ser respeitada. E eu inicio a minha fala chamando a atenção para movimentos que têm representado um verdadeiro desmonte da política e que precisam ser combatidos, né? O primeiro deles diz respeito ao orçamento público, porque para a execução da política pública a gente precisa do orçamento, precisa do recurso financeiro, porque não adianta somente elaborarmos bons planos, bons programas, sem condições de executá-los. E desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional 95, o montante de recursos destinados à infância e adolescência tem despencado drasticamente. Primeiro, foram extintos vários programas desse orçamento, várias ações desse orçamento, uma redução importante e que afetou diretamente a execução de muitas políticas. Mais de 80%, quase 90% do orçamento da infância e adolescência é destinado somente ao programa Criança Feliz. E mesmo assim não é um valor tão alto e ele não é executado 100%. Então, desse recurso que sobra para distribuir para todas as outras áreas, assim, são recursos muito baixos, muito aquém do que seria necessário, e ainda assim pouco executados, né? Por exemplo, em 2020, segundo a análise do INESC, que está publicada num documento chamado Um País Sufocado, se identifica que não foi gasto nenhum centavo na política da saúde do adolescente que foi prevista nesse orçamento federal. Então, isso é só um exemplo, né? A gente tem essa baixa execução orçamentária em várias outras ações, como o combate ao trabalho infantil, como combate à exploração sexual, como as diversas outras ações voltadas para a infância e adolescência. Então, além de ter uma desigualdade entre os dois grupos etários, infância e adolescência, na própria infância, a gente tem uma concentração de recursos no programa Criança Feliz e uma baixa execução e um montante muito aquém em todos os outros programas. Além disso, a gente vive um desmantelo de vários projetos e políticas que são ou extintos e descontinuados ou modificados radicalmente, né? Há uma tendência do governo atual de eliminar as propostas de promoção de direitos humanos e uma tentativa de substituir, né, essa expressão por desenvolvimento humano, retirando tudo que eles chamam de viés ideológico,
né, mas construindo uma concepção muito grosseira do que seja desenvolvimento humano. E, em especial, os direcionamentos vão pretendem, né, tentam desresponsabilizar o Estado e responsabilizar as famílias pelo cuidado, pelo acompanhamento, pela garantia do desenvolvimento de crianças e adolescentes. Uma dessas mudanças que tem sido discutida recentemente é a alteração na caderneta da saúde da criança e da saúde do adolescente para alterar as faixas etárias em função de que querem negar a existência da sexualidade desde a infância. A gente acompanha, por exemplo, a ação da Secretaria Nacional da Família, em parceria com o Ministério da Educação, que a grande ação conjunta deles é um curso para ensinar os pais, né, como eles devem cuidar, educar os seus filhos. Né. Tudo isso, né, já seria um desastre imenso, já traz consequências muito intensas para a execução das políticas e para a garantia de direitos de crianças e adolescentes. No entanto, a gente está falando de tudo isso durante a pandemia, né, durante uma pandemia que afetou diretamente a vida das crianças brasileiras. No início, se falava muito que as crianças não eram afetadas porque elas tinham menos probabilidade de adoecer e de ir a óbito. No entanto, não é somente esse aspecto que deve ser avaliado quando a gente procura identificar quais são os efeitos da pandemia sobre crianças e adolescentes. E por serem, né, um grupo que já se constituiu em um grupo vulnerável do ponto de vista socioeconômico, né, em outros aspectos, porque uma parcela importante das crianças brasileiras vive em situação de pobreza ou de extrema pobreza, é preciso entender que crianças fazem parte da sociedade. Tudo que afeta a sociedade as afeta também. Então, sim, a pandemia afeta intensamente e diretamente a vida de crianças. Segundo levantamentos divulgados no mês de abril, desde o início da pandemia até o mês de abril, 45 mil crianças ficaram órfãos, perderam seus pais ou mães. É um número que deve ser estudado e deve-se implicar o governo na organização de ações para apoio a essas crianças. Além do fato, né, de das suas famílias terem tido uma redução na renda, um aumento da insegurança alimentar, aumento do desemprego, a suspensão das atividades escolares, né, o pouco acesso à internet, à disponibilidade de equipamentos para acompanhar atividades remotas, o pouco apoio à educação nesse período, e além de não apoio, os ataques e as violências, né, contra os educadores e educadoras, né, e todos os impactos à saúde mental também são questões que a gente precisa considerar como questões que impactaram e impactam a vida de crianças em todos os cantos do país. E aí, o que a gente vive no cenário de políticas públicas que procuram garantir direitos humanos, que procuram promover a proteção integral, conforme está estabelecido na nossa Constituição, né, que diz que criança e adolescente é prioridade absoluta, e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos visto, além do que eu já falei em relação à redução drástica do orçamento público, nós temos tido um apagamento dos dados. Em relação à violação de direitos de crianças, nós temos o Disque 100 como o Disque Denúncia mais utilizado para denúncias dos casos. É muito importante, no registro de dados no Disque 100, a definição das violências, o que é entendido como negligência, o que é entendido como violência sexual, o que é entendido como violência doméstica.
E o atual governo tem mudado essas definições no sentido de um apagamento da compreensão da influência do racismo e das questões de gênero na produção desses fenômenos, de fato, de modo que eles possam afirmar, não existe racismo, não, essas discussões elas não têm se mostrado como importantes a partir desses dados aqui, quando na realidade é uma alteração da forma como os dados são coletados para invisibilizar a expressão dessas violências. Além disso, a gente tem um conjunto grande de bancos de dados dispersos e não integrados, né? Tem banco de dados na educação, na saúde, na assistência social, nos direitos humanos, na segurança pública, nenhum deles dialogam entre si. Dentro do campo dos direitos humanos, a gente tem mais de um, porque tem o CIPIA, que é registrado a partir de dados dos conselhos tutelares, a gente tem o Disque 100, né, e várias outras iniciativas de outras organizações, como o Unicef, ou mesmo ONGs que trabalham com temáticas especializadas, né, como a questão da violência no ambiente virtual, né, também tem bancos de dados que registram esse tipo de violação de direitos, e a gente precisava de dados integrados, porque nós não construímos política pública no vácuo. Então, é preciso que esses dados sejam registrados, que haja um registro ao longo do tempo, para se permitir uma análise, é preciso uma integração com a universidade, com o trabalho de pesquisa, para avaliação dos programas, dos indicadores e aprimoramento das ações ao longo do tempo. E isso tem sido muito difícil. As pesquisas têm sido muito mais uma iniciativa dos grupos de pesquisa, das universidades, que têm produzido conhecimento sustentado, assim, embasado ao longo do tempo, né? Mas geralmente sem o apoio ou sem uma política de Estado que fomente essa produção de conhecimentos, que seriam, né, extremamente necessários. Apesar de tudo isso, né, nós observamos no campo da infância uma mobilização muito grande em todos os cantos do país. Muitos grupos de movimento social, muitos grupos de educadores e educadoras, muitos pesquisadores, pesquisadoras que se dedicam a essas temáticas. E algumas ações que, inclusive, funcionam apesar do Estado, né, que tem tido continuidade ao longo do tempo. Né? Por exemplo, a campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, em especial toda a mobilização em torno do 18 de maio, é um exemplo disso. Né? Na educação infantil tem um movimento também bastante forte, que mobiliza educadores e educadoras por todo o país. Então, tudo isso mostra que são essas pessoas que têm sustentado a discussão ao longo do tempo, que têm chamado a atenção para a importância dessa política e para a necessidade de uma incidência nesse campo para que a gente possa avançar. Né? Nós avançamos muito na legislação, mas avançamos pouco na concretização de uma política que é formulada coletivamente, muitas vezes com propostas de intervenção muito articuladas, muito avançadas e que consideram a diversidade e as especificidades de cada território, né? Como a gente está no país muito grande e tem uma diversidade ampla, isso é muito importante, né? Mas é importante que a gente possa lutar, né, pelo estabelecimento de uma política de Estado que seja consistente, que seja contínua e que possa ser avaliada para se transformar realmente em melhor possibilidade de viver, porque nesse conjunto todo de efeitos, né, de repercussões da pandemia sobre as crianças, a gente ainda identifica que existem alguns grupos que são mais vulneráveis. Né? As crianças negras, em todos os indicadores, elas são as
vítimas preferenciais da violência e da violação de direitos, né? Há também desigualdades regionais, com Norte e Nordeste sofrendo uma série de violações por não acessarem todos os direitos, né? Quando, por exemplo, se anunciam, né, os cuidados para a prevenção ao contágio do coronavírus e se coloca as questões de higiene aí no primeiro plano, aí a gente questiona qual o acesso à água encanada, como a Damares estava trazendo ainda há pouco, a rede de esgoto, né? Então, são situações que devem, né, serem debatidas, que devem se chamar a atenção, porque elas são extremamente importantes se a gente quer garantir direitos de criança e adolescente. E aí, nesse sentido, eu gostaria de pontuar que lá no mês de março de 2020, quando iniciou a pandemia, o CONANDA já chamou atenção para isso e apontou algumas recomendações que é muito importante que a gente tenha como recomendações importantes, né, para incidência política junto ao governo federal, aos governos estaduais e aos governos municipais. A primeira delas é que é necessário a implementação de medidas no âmbito econômico e social que possam, de fato, contribuir para reduzir a transmissão do Covid, mas que também garantam o direito à vida e à saúde das crianças, e que estão expressos no artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que falam exatamente, né, dessa necessidade da aplicação de recursos orçamentários necessários, né? E aí, por isso, a gente reitera a importância de suspender ou revogar a Emenda Constitucional 95. Uma outra recomendação do CONANDA é que as ações em relação às crianças e adolescentes, elas devem reconhecer que a garantia dos seus direitos depende também da proteção dos direitos de seus cuidadores primários. Uma vez que é no ambiente doméstico que a criança vai passar boa parte do seu tempo, e esse ambiente precisa ser seguro, tanto do ponto de vista da saúde física, mas também emocional. Então, famílias em condição de vulnerabilidade social, elas precisam de suporte, de apoio governamental, de medidas de subsídio financeiro, de acesso a serviços públicos, para terem condições de exercer esse papel de cuidadores primários. Isso exige a instauração de um plano de renda básica universal, para garantir que a família esteja amparada pelas políticas de assistência social, que elas tenham a garantia do mínimo necessário para a sobrevivência e para o convívio social, assim como as condições adequadas de saúde e educação. E aí, né, isso, né, tem impacto em várias outras questões, como a possibilidade, né, de uma alimentação adequada, né, de uma preparação e condições, inclusive nos ambientes, né, onde as pessoas vivem, para que as crianças possam ter espaço para estudar, para realizar suas tarefas, né, para dar conta das suas atividades. Então, são medidas que a gente precisa apontar como sendo de responsabilidade do Estado, porque não basta dizer que à família cabe a responsabilidade da proteção. É preciso mais, né? É preciso que essa família tenha condições, e para isso ela precisa do suporte das políticas públicas. Então, o que a gente quer destacar é que a promoção dos direitos humanos de crianças depende, né, da execução de políticas nessa perspectiva intersetorial. Não basta uma ação, não basta que a escola cumpra o seu papel e consiga fazer o seu trabalho. Para que a escola cumpra o seu papel, ela precisa também dessa articulação com as outras políticas, com a política pública de assistência social, com a política pública de saúde e com as políticas de defesa de direitos humanos. E dado o cenário que a gente vive hoje, é muito importante esses espaços de articulação, e a universidade tem um papel muito importante, tanto na identificação das temáticas, né, relevantes socialmente para a pesquisa, quanto através da produção de dados
que apontem as fragilidades das ações que estão sendo empreendidas no momento e que apontem caminhos de aprimoramento e muitas vezes até que denunciam, né, a situação de descaso, as contradições que as políticas têm apresentado. Né? Porque se criança e adolescente é prioridade absoluta, cadê a concretização dessa prioridade? Onde é que ela está? Em 2020, nós vimos crescer o número de assassinatos de crianças, a maioria negras. 2021 continua. Muitas crianças foram assassinadas. Até pouco tempo, a gente falava do assassinato e do extermínio de jovens. Agora falamos também de crianças. Foram muitos casos chocantes, que a sociedade brasileira não pode cruzar os braços e achar que é assim mesmo, que é só mais um. Nós não podemos tolerar, né, essa continuidade do descaso em relação à infância. E precisamos atuar coletivamente, né, na defesa das crianças brasileiras. Obrigada. Não, Iolete, eu queria te dizer que você tem 20 minutos usados, pode gastar mais 5, mas eu acho importante você explicar o que é o CONANDA, porque eu falei, e você também, mas acho importante explicar e o seu lugar no CONANDA. Tá, eu achei que já era para eu encerrar. Não, pode mais 5. Então, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente é a instância máxima de deliberação da política de infância no país. É um conselho paritário, que tem metade dos conselheiros representantes dos ministérios do governo federal e metade representantes da sociedade civil organizada, de diferentes pautas, mas que são instituições que atuam a nível nacional. Eu estive nesse conselho representando o Conselho Federal de Psicologia, e então o CONANDA, ele foi criado logo após o Estatuto, ele estava previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e além desse conselho a nível nacional, temos também os conselhos estaduais de defesa dos direitos da criança e do adolescente e os conselhos municipais, que se articulam aí nesses 3 níveis. Então, o CONANDA, ele tem sido responsável pela regulamentação da política, desde a sua criação, né, e funcionou ininterruptamente até o início do governo Bolsonaro. A partir do início do governo Bolsonaro, foram vários ataques, várias interrupções no processo, né, de funcionamento, várias disputas judiciais para garantir a manutenção desse conselho, que ficou vários meses parado e retomou agora na semana passada a funcionar, a partir de uma decisão do STF. Então, esse o espaço, um espaço importante, porque é a sociedade civil, né, demarcando um lugar, avaliando a ação do Estado e apontando as necessidades que crianças e adolescentes do país têm para terem seus direitos garantidos, né? Então, esse espaço da participação social é um espaço importante para que a gente faça a incidência a partir desse lugar da sociedade, né, no direcionamento das políticas, e tem sido muito importante essa atuação. Há várias conquistas, né, como o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, como a política do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o próprio Programa Nacional da Primeira Infância foi aprovado no âmbito do CONANDA. Então, são vários documentos, marcos legais, definições de políticas, né? O Programa de Proteção a Adolescentes Ameaçados de Morte, são, assim, uma série de políticas que foram aprovadas, construídas nesse âmbito do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por isso, ele tem sido tão alvejado, né, pelo governo atual, tão atacado pelo governo atual, mas, né, a partir de uma mobilização coletiva, se conseguiu retomar o funcionamento e ele continua existindo, né, e certamente a sociedade defenderá esse espaço para que ele continue. Isso é importante para a gente entender
que existem arenas de disputa que nós não podemos abandonar, a gente não pode descontinuar, elas são importantes para defender esse marco legal avançado que a gente tem no país, em vários setores, né, de políticas voltadas para a infância, e a partir da mobilização coletiva, como, por exemplo, a Rede Nacional da Primeira Infância, que se discute e define as diretrizes, quais são os caminhos para executar as políticas, né? Então, são espaços e arenas de debate muito importantes e necessárias para o nosso país avançar. Bom, é isso, né? Já deu aqui o meu tempo, 25 minutos, né? E eu agradeço pelo espaço e estou à disposição aí para a hora do debate. Obrigada. Obrigada, Iolete, pela sua maravilhosa apresentação.